Olá, eu sou o Padre Beto e começa agora mais um Humanidade Livre. Humanidade Livre é um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Vezani. Alimentos Vezani você conhece, é tradição, é qualidade, você sabe o que consome. Então confira os produtos da Mezani no seu site www.mezani.com.br. E Humanidade Livre é um programa de reflexão. Você pode conferir os outros programas no Facebook, na minha página Padre Beto Bauru, ou então na página da TVC Bauru. Ou então nos nossos canais no YouTube, Padre Beto, no meu canal, ou no canal da TVC Bauru também. Lá tem todos os programas que foram exibidos aqui pela TVC até agora. Eu gostaria de mandar um abraço para a Sueli Souza, para o Josafá Rocha, para a Maria Cristina, para o Hélio Santiago, para a Denise Lins, para a Cidinha Adorno Valente e para o nosso querido Mazuki Moraes, que nos acompanha lá de Portugal. Um grande abraço para todos vocês e muito obrigado pela audiência de vocês. Nós estamos numa fase da Humanidade Livre, onde nós estamos assim, vendo um pouco da história da filosofia e procurando aplicar um pouco dessa história da filosofia para os dias atuais. Afinal de contas, história da filosofia é filosofia. Ou então ela não é, tá? História da filosofia. Então estudar história da filosofia é começar a filosofar também, não é? E nós vimos no programa passado Sócrates e hoje nós vamos ver um pouco da filosofia de Platão. Platão, ao contrário do seu mestre Sócrates era filho de uma parteira com um artesão, portanto ele não pertencia à aristocracia ateniense. Platão é um aristocrata, ele pertence à aristocracia ateniense. Ele, durante a sua juventude, ele vai assistir os discursos na Ágora, ele se interessa pela democracia de Atenas, enfim, até que ele se encontra com Sócrates e aí então o seu entusiasmo pela democracia de Atenas começa a diminuir e a sua decepção é completa com a morte de Sócrates. Afinal de contas, foi esse sistema chamado democrático que condena Sócrates à morte, ao suicídio, não é? A tomar a cicuta. E Platão, então, ele vai se desiludir totalmente da democracia ateniense e vai buscar outros regimes, vai tentar pensar numa forma de sociedade que seja diferente daquela sociedade na qual ele cresceu e viveu. Platão vai viajar, vai estar na Sicília, por exemplo, e vai buscar outros modelos. Platão vai escrever um livro muito interessante, que é A República. É um livro fácil de ler, não é difícil, e é um livro que tem que ser lido, porque ali estão as principais ideias principalmente sobre política e também sobre desenvolvimento humano de Platão. Muito bem, o que nós temos que saber de Platão em primeiro lugar é que ele supera Sócrates. O discípulo supera o mestre. Platão vai criar sua própria filosofia. Ele não só vai representar aquilo que o mestre era, ou ele não vai só simplesmente reproduzir o que o mestre fez, mas ele vai além do que o mestre produziu. Não é? Ele vai criar a sua própria filosofia. E essa é a intenção da relação entre mestre e discípulo. Né? A relação entre mestre e discípulo é que o discípulo vá além do mestre. A relação entre aluno e professor é o aluno superar o professor. A alegria do bom professor é ver os seus ex-alunos atingindo objetivos que foram muito além do que ele conseguiu atingir. Não é? E é isso que acontece com Platão. Ele vai muito além da filosofia socrática, apesar de ele começar com a filosofia socrática. Muito bem, como eu disse, Platão vai se decepcionar com a democracia ateniense e aí também, como Sócrates fez, ele vai encontrar oponentes a ele. E ele vai se opor também a essas pessoas, que são os sofistas. O que os sofistas faziam? Os sofistas eram filósofos que não acreditavam na busca da verdade. Eles acreditavam na relatividade. Hoje eles são bastante debatidos, porque também eles enfatizavam algo de interessante, algo de importante, a relatividade das coisas.
Mas os sofistas, além de serem pessoas que não iam em busca da verdade, porque achavam tudo relativo, o que eles transmitiam? Eles transmitiam a retórica, ou seja, eles ensinavam a retórica, cobrando por isso, é claro, e ensinavam a retórica às pessoas que queriam participar da democracia ateniense. E Platão vai se opor a essa prática, não é, que é o ensino da retórica à população. Por quê? Porque para Platão é um absurdo a democracia viver somente de retórica e sem homens que estejam dispostos a ir em busca da verdade. Como é que era a democracia em Atenas? Por que Platão vai se opor tanto a ela? Bom, democracia vem de demos, não é? Que quer dizer cidadão. Quem eram os cidadãos em Atenas? Quem podia participar opinando na ágora sobre as questões da cidade? Eram os homens adultos, homens atenienses, portanto estrangeiros não podiam, e livres, não é? Então eram homens atenienses, adultos e livres. Portanto, os escravos estavam fora da democracia, as mulheres não podiam participar da democracia, os jovens também não, e os estrangeiros que moravam em Atenas também não podiam opinar sobre o futuro da cidade, o rumo da cidade. E Platão vai dizer, não, isso não é o modelo ideal de sistema político que nós devemos ter. E também por um outro motivo. O que as pessoas faziam? Elas não iam em busca da verdade sobre as coisas, não buscavam conceituar as coisas, mas simplesmente buscavam, através da retórica, através da argumentação, através dos berros, convencer o outro sobre as suas opiniões que deveriam prevalecer. E aí Platão diz, olha, pessoas que buscam, através da retórica, os seus interesses próprios, as suas opiniões, defender as suas opiniões, mas que não estejam comprometidas com a verdade, comprometidas com a cidade, comprometidas principalmente com o bem comum, isso não é bom. Isso é um crime para a cidade. Não é? Isso é um crime para a sociedade. Não é? Por isso que ele vai se opor. Não é? E por isso também que na República ele vai colocar o filósofo como o mediador da política. Por quê? Porque o filósofo, nós vamos compreender daqui a pouco porque o filósofo ele é incorruptível, segundo Platão. Ele não se corrompe. E ele não deixa também prevalecer seus interesses próprios, suas sensações, suas emoções perante o bem comum, ou sobre o bem comum. Em primeiro lugar está o bem comum, que é um bem pensado, racionalizado, e portanto o filósofo não se deixa perder pelas ilusões, pelas sensações, pelas emoções, mas ele sempre está focado naquilo que ele declara como bem comum. Então o filósofo ele é aquele que deve governar a cidade, é aquele que deve direcionar a sociedade. Então vocês já perceberam que política e filosofia, para Platão, estão intimamente ligadas. Platão não consegue dissociar a vida na polis, a política, da filosofia. Lembrando que quem trouxe a filosofia para o mundo do comportamento humano e do relacionamento humano foi o seu mestre Sócrates. Não é? Agora, Platão, então, ele vai praticar isso. Ele cria a academia, que é um espaço de reflexão, onde ele consegue, com os jovens que frequentam a sua academia, ele consegue filosofar com essas pessoas e buscar a verdade, ou ir em busca da verdade com elas, não é? Inclusive Aristóteles, que nós vamos ver mais tarde, ele vem a Atenas, ele não é ateniense, mas ele vai frequentar a academia, vai também superar o seu mestre Platão, não é? E nessa academia, Platão começa a elaborar a sua filosofia própria. E aqui ele é inspirado por dois filósofos, claro, ele é inspirado por vários, não é? Mas dois são principais, são primordiais na filosofia platônica.
Um é Parmênides e o outro é Heráclito. Parmênides e Heráclito. Heráclito afirmava que a realidade, o que existia era o devir, ou seja, era a mudança. A realidade era constante mudança. Enquanto que Parmênides, ele vai afirmar que não, a mudança é ilusória. O que realmente existe é a permanência, é o que permanece. O que permanece é o mundo real. Não é? E Platão vai tentar conciliar essas duas posições opostas, tendenciando um pouco para Parmênides, tá? Platão ele tendencia um pouquinho para Parmênides, mas ele vai tentar conciliar os dois. E através de que método? Através da dialética. E a dialética, enquanto Sócrates, por exemplo, usou a ironia e a maiêutica para filosofar, Platão vai usar a dialética para filosofar. E o que é a dialética? A dialética ela é a oposição de duas teses, não é? Que são apresentadas, e ao confrontar essas duas teses opostas, Platão faz surgir uma terceira. Então eu tenho, que é melhor, eu tenho uma tese, eu tenho uma antítese, e confrontando essa tese e a antítese, surge então uma terceira, que é a síntese. Não é? Então vamos pegar um exemplo, a liberdade. Todo mundo quer ser livre, todo mundo quer fazer o que bem entende. Não é? Todo mundo deseja ser livre, todo mundo quer a liberdade. Não é? O oposto da liberdade é a opressão. A opressão é o oposto da liberdade. Agora, se eu pensar também que em uma sociedade todos são livres para fazer o que quiserem, essa sociedade vira um caos. Não é? Então ela não funciona, ela não vai funcionar bem. Agora, também se eu pensar o oposto, uma sociedade que vive sob opressão, não é? De alguém ou de algum sistema, nós vivemos então no totalitarismo. E o totalitarismo, como dizia Hannah Arendt, que nós vamos estudar aí no programa, ela diz que o totalitarismo é tão forte que ele vai matando a subjetividade das pessoas, o que não é bom, o que não é nada bom. Não é? Então, qual é a junção que Platão faz entre a liberdade e a opressão? São as leis. Então, entre a liberdade e a opressão, nós temos um sistema de leis que permitem com que eu viva livremente, mas norteado por leis que não permitem com que eu venha a ferir o outro ou a tornar a sociedade um caos, não é? Através da minha liberdade. Não, eu obedecendo às leis, eu posso viver a minha liberdade, não é? De forma que eu não venha a fazer o outro infeliz através da minha ação libertária, através da minha liberdade. Então, entre liberdade e opressão, surgem as leis, que que vai nortear a sociedade e que vai então dar um direcionamento onde todos possam ser livres, mas ao mesmo tempo tenham os seus limites, né, respeitados. Tá? Então essa é a dialética. A dialética ela coloca dois opostos e ela tenta, através desse relacionamento de opostos, criar uma síntese. E é através disso que Platão vai então desenvolver, através desse método, ele vai desenvolver a sua teoria das ideias, que vai tentar conciliar Parmênides e Heráclito. Mas isso a gente vê no próximo bloco. Nós vamos fazer um break comercial e daqui a pouco a gente volta. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom.
Olá, eu sou o Padre Beto e você está assistindo Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Mezani. Alimentos Mezani você conhece, é tradição, é qualidade, você sabe que consome, basta conferir aí no site da Mezani, www.mezani.com.br, os seus produtos, tá legal? E hoje nós estamos refletindo um pouco sobre a filosofia de Platão. Eu gostaria de mandar um abraço ao Américo Bernardi, que está dizendo que está em Bauru. Um grande abraço, Américo. Tânia Mário Luz, um grande abraço. Cidinha Adorno. Um abraço ao Marcelo Pereira, que está dizendo assim para mim: converta-se, amigo. Olha, eu tento sempre me converter, não é? O que é converter? O que é se converter? Converter-se é voltar-se para si mesmo e procurar sempre analisar para onde eu estou caminhando, não é? Converter-se é isso, né? Por isso que Jesus falou assim: convertei-vos porque o reino de Deus está próximo, não é? O que ele queria dizer? Não era entrar numa religião, não era converter-se para uma religião, como se costuma dizer, talvez é o que o Marcelo queira dizer aqui, mas converter-se significa voltar-se para si mesmo, prestar atenção no sentido da sua vida e aí sim entender que o reino dos céus está próximo. Próximo não no sentido de chegar temporal, né? Mas próximo no sentido de que ele está muito próximo, está aí. Basta você querer vivê-lo, não é? Basta você querer ser uma pessoa que ama, uma pessoa que partilha, aí você vai começar a viver no reino dos céus, não é? Eu tento me converter assim, viu, Marcelo? Sempre. Paulo Piccolo, um grande abraço a você, viu, Paulo? Bom, voltando aqui, eu disse que Platão vai tentar conciliar Parmênides e Heráclito através da sua teoria das ideias, não é? E qual é a teoria das ideias? Ele vai dizer o seguinte: olha, os dois estão certos. O que permanece existe e a mudança também existe. A mudança é esse mundo que nós estamos vivendo aqui, que é o mundo das sensações, é o mundo sensitivo, é o mundo das ilusões, é o mundo que se modifica, se transforma sempre. Ele existe? Existe. Mas ele não é o mundo real. O mundo real está num outro patamar, que é o mundo das ideias. O mundo das ideias é o mundo da racionalidade. Então, por exemplo, nós temos uma infinidade de cadeiras nesse mundo, de tipos de cadeiras. Desde o Japão até aqui no Ocidente, nós podemos encontrar diversos tipos de cadeiras. E durante o transcorrer da história, nós também tivemos diversos tipos de cadeiras. E vamos ter designers que vão fazer também outros tipos de cadeiras durante o transcorrer da nossa história, não é? Todas elas são cadeiras? Todas elas são cadeiras. E elas pertencem a esse mundo sensível, que é o mundo da transformação, da mudança, da modificação. Mas todas elas contêm algo em comum: a ideia, a concepção de cadeira. E a ideia e a concepção de cadeira é uma ideia racional que não se modifica nunca. Por quê? Porque ela é universal. Ela está presente em todas as culturas. Porque basta o homem pensar racionalmente sobre a cadeira, ele vai atingir a ideia de cadeira, não é? Talvez da ideia de cadeira surgiu a ideia de carteira, ou seja, uma cadeira com que eu possa sentar e escrever. E essa ideia de carteira foi introduzida nesse mundo de transformação através dessa concepção que eu tive, não é? Ou seja, eu racionalizei a função da cadeira, pensei na função de escrever e aí surgiu no mundo das coisas sensíveis a ideia de carteira. Então, existem para Platão dois mundos. O mundo que lembra Parmênides, que é o mundo da permanência, que é permanente, que é eterno, que é o mundo das ideias. E o mundo das coisas sensíveis, que é esse mundo que nós vivemos, que é o mundo da transformação, da mudança, não é? E esse mundo se modifica, ele é efêmero, não é? Por quê? Porque nós introduzimos as ideias sobre esse mundo e vamos aperfeiçoando esse mundo. Mas o importante é eu atingir o mundo das ideias, ou seja, é eu racionalizar, é eu atingir o mundo racional. Por isso que Platão, ele é racionalista, ou seja, ele vai em busca desse mundo eterno, esse mundo ideal,
que é o mundo das ideias, onde todas as ideias estão presentes. Não é? Para tentar explicar melhor essa dinâmica entre... Isso é filosofar. Filosofar, eu não vou simplesmente estar envolvido nas minhas emoções, com as minhas sensações, com esse mundo sensível simplesmente. Mas eu vou tentar compreendê-lo através da racionalização, através do mundo das ideias. Então, o mundo das opiniões, o mundo das crenças, o mundo das coisas sensíveis, o mundo das sensações, é esse mundo que nós vivemos aqui. O status, por exemplo, é algo que pode me enganar nesse mundo. O mundo da vaidade, do poder, não é? Enfim, são os mundos das coisas, pertencem ao mundo das coisas sensíveis. E quem fica aqui não filosofa, mas quem consegue sair daqui, se libertar e no mundo das ideias pensar sobre esse mundo, esse começa a filosofar. Para explicar melhor isso, Platão cria um mito, uma alegoria, que é o conhecido mito da caverna. O mito da caverna conta que havia um grupo de pessoas preso, acorrentado, dentro de uma caverna. Eles estavam de costas para a entrada da caverna. E havia um outro grupo que manipulava esse grupo, colocava objetos entre a luz da caverna e a parede, e esses objetos então faziam sombras na parede da caverna. E para o grupo acorrentado, essas sombras era a realidade, porque eles só conheciam isso. Até que um dia alguém se liberta das correntes e com muito esforço consegue subir e sair da caverna. Inicialmente esse alguém fica quase que cego por causa da luz do sol, não é? Mas aí ele começa aos poucos a entender, a ver as coisas concretas e a entender essas coisas concretas que realmente existem. E aí ele percebe que aquelas sombras que ele via na parede da caverna eram simplesmente ilusões, sombras, não era realidade. A realidade estava ali fora. E aí lembra do seu grupo acorrentado. E ele volta para contar para o grupo acorrentado que a realidade estava lá fora. Mas o que acontece? O grupo não acredita. O grupo acha aquilo lá uma história impossível e prefere ficar ali acorrentados no mundo da caverna. Não é? Alguns filmes se inspiraram nesse mito da caverna. Por exemplo, o filme Matrix. Não sei se você assistiu. Mas o filme Matrix, ele se inspirou no mito da caverna. Outro filme também que se inspirou no mito da caverna é o Show de Truman. São filmes que reproduziram um pouco esse mito criado por Platão. E o que Platão quis fazer aqui? Justamente essa viagem de eu me libertar desse mundo sensível e ir para o mundo das ideias. Como é que eu me liberto? Vamos citar um exemplo. Eu, por exemplo, hoje eu estou muito cansado. Por quê? Porque eu dormi mal. Então eu acordei mal, acordei cansado, não é? E não pude descansar durante o dia, tive um dia bastante corrido. Então, e quando eu estou assim, tudo para mim é negativo. A percepção sobre as coisas é uma percepção negativa, não é? Bom, eu posso viver assim e aí entender o mundo de uma forma negativa, se eu não racionalizar isso. Agora, a partir do momento que eu começo a pensar, a racionalizar, a ir para o mundo das ideias, a sair da caverna, não é? A sair dessa ilusão de que tudo é negativo, e pensar na noite mal dormida, refletir sobre o cansaço, refletir que o cansaço gera a percepção subjetiva que é negativa. Não é? A partir do momento que eu penso sobre tudo isso, que são ideias, não é? O sono mal realizado, o cansaço, o negativismo, que é fruto do cansaço, são ideias. Não é? A partir do momento que eu vou e racionalizo isso, não é? Aí eu começo então a me libertar desse negativismo que eu tenho hoje, por exemplo, por causa do cansaço. Não é? Eu não entro na onda, não é? Mas eu me liberto disso. E isso é sair da caverna e começar a racionalizar as coisas e a pensar as coisas como elas devem ser pensadas através das ideias que elas representam. Não é? Então, a razão aqui ela é maior do que as emoções.
Tá? É isso que Platão quer nos dizer. A razão tem que predominar, ela é mais do que as emoções. Não é? E é por isso que ele coloca o filósofo no livro República como aquele que vai governar. Não é? Para Platão, ele diz assim, a alma tem 3 dimensões: a apetitiva, a emotiva e a racional, a dimensão racional. Não é? E aí ele vai descrever, e como é que eu chego na racional? Eu chego através da paideia. Não é? A paideia é um processo educacional que ele vai descrever no livro A República, que vai dos 7 aos 30 anos. E é justamente na paideia que as pessoas vão poder entender, chegar à racionalidade. Mas aí ele diz o seguinte, nem todos conseguem chegar a esse nível de raciocínio. Tá? Tem pessoas que param ali no mundo apetitivo. Não é? O que é o mundo apetitivo? O que é a dimensão apetitiva? É a dimensão que tem a ver com a reprodução, tem a ver com a alimentação, tem a ver, enfim, com o trabalho manual. Não é? O mundo das emoções é o mundo da coragem ou do medo. Não é? Quem para por aí, quem para no mundo apetitivo, são aqueles propensos na sociedade a trabalhar. Eles devem trabalhar, eles devem produzir, vão ser os artesãos, vão ser as pessoas que trabalham com a produção de coisas para a sociedade. Quem para no nível das emoções, ou chega até o nível das emoções, de trabalhar as emoções, esses devem ser os guerreiros, não é? Ou seja, aqueles que vão cuidar, os guardiões, aqueles que vão cuidar da segurança da cidade. E aqueles que conseguem chegar ao nível da racionalidade, esses sim, esses são os filósofos. Esses devem governar a cidade. E aí Platão vai muito mais além, né? Ele diz assim, essa hierarquia, ela não deve existir na sociedade através da posse, através do dinheiro. Não é? Eu não tomo poder, eu não devo governar a cidade porque eu tenho mais dinheiro, porque eu tenho mais posses. Não, é porque eu sou inteligente e uso a racionalidade. Não é? É isso que faz com que eu seja capaz de governar uma cidade. E aí Platão vai além da sua época. Ele vai dizer assim, as mulheres devem participar desse processo. Não é? Não somente os homens, mas também as mulheres devem participar da paideia. Não é? Então Platão vai muito mais além. Agora, cada grupo, o grupo que parou na parte da produção, o grupo que vai se dedicar a ser guardião, o grupo que vai governar, todos eles devem desenvolver as suas virtudes. Não é? Essa seria a cidade ideal para Platão. Daqui dá para a gente tirar várias reflexões, né? Como é que eu posso colocar alguém na presidência que não tem uma capacidade de racionalizar e de pensar as coisas além das suas emoções? Não. Fica aí a pergunta. Gente, nós paramos por aqui. Uma ótima semana. No próximo nós vamos ver Aristóteles, tá? Eu desejo a todos que Deus abençoe a vocês, não é? Que a gente possa ter uma excelente semana. Até o próximo programa. Até mais.